Hello, gente linda aqui no meu canal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, especialmente para você. E você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo por aqui. Aproveita e já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, porque toda semana tem um conteúdo super especial aqui para vocês. Então, bora pro vídeo. Uma das demonstrações de amor de Deus para cada um de nós é a correção. Por mais severas que às vezes elas possam parecer ser, elas nos conduzem, nos guiam para o caminho certo, para o caminho de Deus e por amor. E para falar um pouquinho mais sobre essa correção de Deus por amor a nós vamos ler a passagem lá em Gálatas. O capítulo é o 6, do versículo 1 ao 10, que diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido numa falta, aqui a gente pode colocar um erro, um pecado, algo de fato que é errado mesmo. Vós que sois animados pelo Espírito Santo, nós que somos conduzidos, que nós já seguimos uma vida no Espírito, no amor de Deus, nós admoestai-o em espírito de mansidão, aconselhar o irmão, aconselhar no sentido de exortar, de aconselhar com mansidão, que significa o quê? Sendo amável, meigo, paciente, porque através do Espírito Santo nós adquirimos as virtudes que Deus vai nos conduzindo no nosso coração, para que a gente possa fazer da mesma maneira que Ele faz conosco, com amor, a correção com amor. Continuando. E tem cuidado de ti mesmo, para que não caias também em tentação. De fato, aqui a gente aprender com o erro do outro. Não é muito melhor a gente aprender com o erro do outro do que nós mesmos cairmos e nos machucarmos? Porque todas as vezes que a gente está no erro, a gente pode ser que sim, esteja no pecado, esteja ali vivendo algo da carne. E a gente aprendendo com o outro, a gente acaba evitando fazer. Mas a importância aqui também da gente entender que ao aconselhar o outro, exortar a outra pessoa, tirar esse espírito de soberba, de orgulho, achar que por nós não estarmos errando aquilo que o irmão está errando, caindo naquele mesmo erro que o irmão está de fato caindo, que a gente algum dia não possa cair. E outra, a gente pode não cair nesse mesmo erro que o irmão está caindo, mas a gente pode cair em tantos outros. Então, assim, a gente ter realmente esse espírito de mansidão, ter esse amor mesmo. Porque, gente, o amor, ele é humilde, ele é paciente, ele não é arrogante, ele não ensoberbece, porque às vezes a gente acha que, eu tô caminhando com Deus, eu tô na igreja, eu não vou errar essas coisas, eu tô ali, mas ninguém tropeça na montanha, não é mesmo? A gente tropeça nas pequenas coisas, por isso que a gente tem que estar atento e não se achar melhor do que o outro, porque muitas das vezes a gente vai corrigindo o outro. Nossa, nunca que eu faria isso, olha o que aquele fulano tá fazendo, e já vai lá cheio daquela arrogância para corrigir, para exortar o outro. Imagina se Deus fizesse isso com a gente. Pensem aí, imaginem só. Continuando. Ajudai-vos uns aos outros a carregar os vossos fardos, e deste modo cumprireis a lei de Cristo. Assim como Deus ajuda a gente a carregar os nossos fardos, que a gente também possa ajudar a carregar o fardo do outro. Não somente em momentos difíceis, mas também os fardos que nós carregamos por conta do pecado, por conta do erro. Que a gente possa ajudar o outro quantas vezes for necessário a gente ajudar. Assim como Deus também ajuda a gente, sabe? Porque Deus, o tempo inteiro, a gente cai e Ele vai lá e ajuda a gente, nos levanta, nos consola, sabe? E nos ajuda a continuar caminhando. Não é só ir lá e levantar.
Ele não vai lá só e corrige a gente e tira a gente daquilo ali. Ele levanta a gente nos corrigindo e nos conduz ao caminho que a gente precisa seguir, que é o caminho do Espírito, que é o caminho dele na nossa vida. Cada um examine o seu procedimento, examinando o que é que a nossa maneira de agir conosco e principalmente com o outro que a gente tá ali, entende? Porque muitas das vezes a gente também vai corrigir o outro só para se aparecer. A gente não tá preocupado se ele caiu de fato, se ele tá mal, porque muitas das vezes quando a gente cai no erro, gente, a nossa consciência, sabe, machuca, porque a gente de fato não queria tá caindo naquele mesmo pecado novamente, fazendo aquela coisa. Por mais que muitas das vezes a gente pense que eu não ligo de estar fazendo isso, mas no fundo, aquilo ali machuca a nossa alma. Aquilo ali parece que vai arrancando um pedacinho da nossa alma, sabe? E nos distanciando cada vez mais de viver a vida no Espírito com Deus. Então poderá gloriar-se do que lhe pertence, não do que lhe pertence ao outro. É aqui que eu falo pra vocês. Porque é muito fácil a gente falar assim, eu não faço isso, fulano tá lá fazendo, e aí a gente se gloria disso, fica todo pomposo, eu não faço aquilo que o outro tá fazendo, mas você tá caindo em outras coisas. Pensa, preste atenção nisso. Pois cada um deve carregar o seu próprio fardo. Aquele que recebe a catequese da palavra, aqui no sentido de ensinamento da palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. O que o homem semeia, isso mesmo colherá. Quem semeia na carne, da carne colherá a corrupção. A corrupção aqui como algo estragado, sendo seduzido ao pecado. E isso vai fazendo com que a nossa morte, a gente vai matando a nossa alma aqui dentro do nosso coração. A gente escolhe o pecado, então a gente vai corrompendo a nossa alma, ela vai morrendo. Então a gente vai colher o quê? A gente vai colher morte, vai colher pecado. A gente não vai conseguir, de fato, caminhar no Espírito se a gente permanecer no pecado. E isso vai matando a gente, sabe? E é impressionante que a gente vai se pervertendo, a gente vai depravando o nosso físico moralmente. Quem semeia no Espírito colherá a vida eterna. A gente vive aqui nesse mundo lançando boas sementes para que a gente possa colher no Espírito, colher com amor. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não relaxarmos. Então a gente precisa ser perseverante em fazer o bem, principalmente o bem ao outro. Por isso, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos os homens, mas particularmente aos irmãos da fé. Mesmo, gente, a gente recebendo o mal do outro, porque muitas das vezes a gente vai exortar uma pessoa, a gente vai tentar aconselhar aquela pessoa e ela não tá com o coração aberto para estar recebendo aquele aconselhamento. Ela tá com o coração endurecido, ela tá tão corrompida que ela não consegue perceber aquilo. Muitas das vezes nós somos assim também com o nosso coração endurecido. E Deus, Ele é perseverante no amor para nos corrigir. E por mais difíceis que são essas correções, porque elas são severas, porque Deus precisa de alguma forma fazer com que a gente pare com aquilo que a gente está fazendo. Então as correções, elas são duras. E o impressionante é que muitas das vezes a gente sabe que aquilo ali que a gente está fazendo é errado. A gente tem plena consciência, parece que o Espírito Santo ele fica ali, falando no nosso coração. Isso é errado. E tudo, se a gente colocasse, ponderar na ponta do lápis, tudo aquilo ali que a gente está fazendo, se a gente for colocando diante das leis de Deus, como a gente falou aqui, a gente vê que aquilo é errado. E que se a gente seguir com aquilo ali, a gente vai cair de fato no pecado. Porque muitas das vezes a gente começa aqui, com a tentação. Como vocês já sabem, a tentação é algo que vem de dentro de nós mesmos.
dos nossos maus pensamentos, da nossa má inclinação, porque nós somos decaídos, nós temos essa marca do pecado original dentro de cada um de nós. E isso vai fazendo com que a gente vá começando aqui naquela tentação, entendeu? Porque ninguém cai assim de primeira, não. Caí. Não, a gente começa pensando aqui, a gente começa a maquinar aquilo ali. E a gente sabe que aquilo ali é errado, mas a gente quer insistir no erro. Muitas das vezes a gente quer insistir no erro. E muitas das vezes, para Deus nos parar, Ele acaba nos humilhando. Aí a gente acha, não, que Deus está me humilhando. Deus, essa vida só sabe me humilhar, só sabe acontecer coisa ruim na minha vida. Mas você já parou para prestar atenção a quais os caminhos você vem seguindo? E Deus, a única forma que às vezes Ele tem de nos parar é fazendo com que aconteça algo que nos machuque muito, para que a gente pare, pois senão a gente continua, não é mesmo? Por exemplo, se você está pensando em fazer algo que vai te levar ao pecado, e você vai seguindo, você sabe que aquilo ali é errado. Se Deus não fizer alguma coisa que impeça isso de fato, que te faça parar como uma humilhação qualquer, você acha que você vai parar? Não, você vai continuar, você vai cair, você vai fazer isso. Então a gente também precisa entender que nós também temos muitas das vezes o coração endurecido para a correção de Deus. Então a gente precisa tratar o outro com essa mesma perseverança, esse mesmo amor, esse amor humilde, esse amor que não é arrogante, esse amor que principalmente é paciente. Porque quantas vezes nós caímos no erro, quantas vezes, e às vezes é o mesmo, quantas vezes, gente, pode parar para ver. E Deus vai lá e estende a sua mão, nos aconselha com todo amor no mundo. E Ele não é tão paciente. Imagina se Ele não fosse paciente, gente. Se Ele desistisse da gente facilmente, assim como nós desistimos, muitas das vezes de nós mesmos e das pessoas que Ele coloca no nosso caminho. A gente tem que colocar isso na nossa cabeça. Ao invés de julgar, de apontar o dedo, porque a primeira coisa que a gente faz é isso, é apontar o dedo para o outro, para o erro do outro, de uma forma como se ele não tivesse uma outra opção, de uma forma que você tá errado, você vai pagar por isso. Não, gente, as coisas não são assim. O Evangelho, ele prega amor. E o amor, e é essa correção aí que entra o amor, a paciência de Deus para cada um de nós. Que nós possamos hoje ter esse amor dentro do nosso coração, sabe? Porque Deus, Ele vê o sofrimento da nossa vida, Ele vê como a gente sofre quando a gente cai no mesmo erro, quando a gente está ali pecando. É o que eu falei no início, pode ser que você não esteja consciente disso, pode ser que você fale que, eu não ligo para isso. Mas no fundo, a tua alma, ela vai morrendo. E por incrível que pareça, a gente sente isso. Porque toda a nossa vida externa começa a ficar ruim, a acontecer muitas coisas que a gente vai culpa o universo, culpa Deus, culpa o vizinho, culpa pai, culpa mãe, culpa um monte de coisa. Porque a gente gosta de transferir isso, as nossas responsabilidades, para Deus. Muitas das vezes você ali aconteceu de cair, você vai e culpa Deus. Não, mas foi Deus. Tem certeza, gente? Foi você que escolheu seguir aquele caminho ali. Então que hoje nós possamos corrigir o nosso irmão, corrigir as pessoas, mas não com um ar de soberba, de orgulho, mas sim com amor, com humildade, com paciência, com amabilidade. E principalmente, eu vou repetir mais uma vez, paciência, porque é dessa forma que Deus age com você. Todas as vezes que você cai, todas as vezes que você tá com o teu coração duro, muitas das vezes a pessoa vai querer brigar com você, sim, ela não vai querer escutar. E eu já falei isso em outro vídeo para vocês, quando vocês não conseguirem mais falar com o outro, aconselhar de fato, entrem em oração, intercedam por essa pessoa. Peçam a Deus para que toque naquele coração endurecido dela, para que ela possa permitir que a palavra de Deus, ela entre no coração. Essa palavra, essa catequese de amor de Deus para cada um de nós. Então que hoje a gente possa ajudar. Quantas vezes o nosso irmão cai?
E lembre-se, não é só ajudar ali a levantar, mas conduzir, consolar, levá-lo para o caminho de Deus, assim como Deus faz conosco também. Eu espero que essa palavra tenha tocado no teu coração. Um super beijo para você, fique com Deus e até o próximo vídeo.